Olá, meus amigos e seguidores, sejam todos bem-vindos. Este é mais um programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, número 132. E o nosso tema de hoje é Como reclamar uma injustiça? E o texto que separamos para a nossa meditação está na Carta aos Romanos, capítulo 13, versos 2 e 3. Está escrito: Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela o honrará. Carta aos Romanos, capítulo 13, versos 2 e 3. Vamos então ao nosso comentário. Meus amigos, estamos assistindo recentemente nos noticiários do mundo a abertura de várias CPMIs para a apuração de diversos escândalos de corrupção e injustiças em nosso país. E grande parte dos acusados e envolvidos são autoridades, civis e algumas religiosas até. Lembrando em tempo que, em Provérbios 29:2 está escrito: Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Como entender a orientação de Deus a respeito dessa condição? Estudemos o contexto histórico do nosso texto de referência. Ele começa o capítulo dizendo que todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Este é o versículo introdutório do capítulo. E seu peso é imenso. Paulo afirma que toda autoridade, em última instância, tem sua origem em Deus. Isso não significa que Deus aprove cada ato injusto ou desonesto de cada governante. Mas ele soberanamente permite as atrocidades deles e usa o sistema de governo para seus propósitos. Creio que devemos nos lembrar dos propósitos do Senhor Deus quando dos cativeiros do povo hebreu, depois do judeu. Para os cristãos, isso significa reconhecer que o poder civil, em sua estrutura, não é um acidente, mas algo que Deus permitiu em seu plano para a ordem social. É importantíssimo entender que as autoridades superiores se refere ao sistema governamental e aos oficiais designados, não a indivíduos específicos em todas as suas ações. Significa que Deus confere legitimidade à autoridade como princípio e não necessariamente à pessoa que a exerce em um momento específico. Lembrando, gente, que a religião cristã foi criada e idealizada para se estender por todo o mundo. Porém, haveria de se considerar que seria a criação de um reino no meio de outros reinos, ou seja, um governo entre outros governos. Os cristãos professavam suprema fidelidade e lealdade ao Senhor Jesus. Ele era seu legítimo legislador, seu soberano e seu juiz. Tornou-se, portanto, uma questão de extrema importância e de muita dificuldade na prática. Diante desse desafio, qual seria o tipo de lealdade que eles deveriam prestar aos governos e magistrados terrenos? Outra questão era que os judeus estavam sob opressão romana há muito tempo e haviam suportado o jugo estrangeiro com grande desconforto. Até que ponto o judeu deveria submeter-se aos governantes pagãos?
Esta era uma questão difícil de gerenciar e havia o risco de que os novos convertidos judeus se mostrassem cidadãos desordenados e rebeldes do império. Eles deveriam considerar todos os pagãos como opostos a Deus e viriam a denunciar a religião dos pagãos como abominação. E como as religiões pagãs estavam entrelaçadas com as instituições civis, havia também o perigo de denunciar completamente o governo e serem considerados contrário às leis da terra. Complicado, não? Era uma questão importante e dificílima de ser resolvida. Então o apóstolo Paulo coloca nesta carta as motivações pelas quais os cristãos devem estar sujeitos aos governantes. Lembrando que Deus já nos provou que Ele está no controle de tudo. Sabemos então que os governantes receberam sua nomeação pela permissão e desígnio de Deus. Como cristãos, portanto, devemos estar sujeitos a Deus. Assim devemos honrar a Deus, honrando o arranjo que ele instituiu para o governo civil da humanidade. Sem dúvida, ele aqui também pretende reprimir a vã curiosidade e agitação com que os homens tendem a investigar os títulos dos seus governantes. E também para protegê-los da agitação e conflitos de partidos políticos e religiosos que entram em contendas para estabelecer um favorito no governo ou no trono. Pode ser até que os que estão no poder não cumpram o que haviam prometido em campanha. Ainda que não sejam justos e oprimam o povo e se tornem corruptos, mas a orientação de Deus é: nestas questões os cristãos não deveriam entrar. O governo foi estabelecido e eles não deveriam tentar derrubá-lo. Deve-se levar em conta que o coração do homem nascido de novo, transformado em cristão, ou seguidor de Cristo, ele é fiel. Fiel ao comando do Espírito Santo. Como cristão guiado pelo Espírito Santo, sentimos o prazer de respeitar as leis e assim ser um homem, um bom cidadão, isto é, dando honra a quem devemos honrar e tributo a quem o tributo é devido. A nossa justiça vem direta de Deus e cabe a nós clamar ou reclamar com Ele, nosso Deus, quando nos sentimos oprimidos ou injustiçados. Vivemos em comunidade e nos relacionamos comandados pelo Espírito Santo, através da graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Pai de amor, eu quero ser grato pela conscientização e a alegria de querer ser um discípulo fiel, conhecendo as suas leis e obedecendo com alegria, Senhor. Suplico-te a nos dar, Senhor, o discernimento dos nossos pecados e pedir, Senhor, o teu perdão e aguardar o teu juízo. Ajuda-nos, Senhor, a ser submisso a tudo que o Senhor denegou na tua palavra. Rogo-te em favor de meus filhos, meus netos, meus irmãos e amigos. Peço-te também em favor dos nossos seguidores do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Em o nome santo e glorioso de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Colabore conosco, deixe o seu gostei, o seu não gostei. Compartilhe com amigos, inscreva-se no canal, faça seu comentário, é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, querendo assim o nosso Deus. Até lá!